Graça e paz do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 26. Vamos ler a palavra de Deus nessa manhã. Faça o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 12,5 metros e a largura será de 1,80 m. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras e as outras 5 também ligadas umas às outras. Ponha laçadas de pano azul na borda da cortina, na extremidade do primeiro agrupamento. Faça o mesmo com a borda da cortina, na extremidade do segundo agrupamento. Faça 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. E faça 50 colchetes de ouro, com os quais você prenderá as cortinas uma à outra. E o tabernáculo passará a ser um todo. Faça também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Faça 11 cortinas. O comprimento de cada cortina será de 13,30 metros e a largura será de 1,80 m. As 11 cortinas terão a mesma medida. Junte 5 cortinas entre si e faça o mesmo com as 6 restantes. A 6ª cortina você dobrará na parte dianteira da tenda. Ponha 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do segundo agrupamento. Vamos ler agora a partir do versículo 31, porque os versículos repetem bastante detalhes sobre cortinas, sobre as madeiras do tabernáculo. Vamos para o 31 agora. Faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça com querubins, obra de artista. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Põe a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa ficará fora do véu e o candelabro ficará diante da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E a mesa ficará para o lado norte. Até aqui. Capítulo 26, a gente percebe a riqueza dos detalhes que Deus mostrou sobre as cortinas que faziam parte do tabernáculo. A gente percebe aqui pelo menos 10 cortinas na cobertura interna do tabernáculo e 11 na parte externa do tabernáculo. Mais uma vez, a gente repete o que a gente já falou, que Deus ele é um Deus que revela muitos detalhes. Deus queria que o tabernáculo, que era uma revelação de como adorar a Deus, fosse mostrado de maneira bem detalhada, para mostrar para cada um de nós, para o povo de Israel, que nós devemos adorar a Deus da maneira que Ele quer, que Ele ensina e que Ele estabelece. Não é de qualquer maneira, não é do nosso jeito, como a gente pensa. E é importante, nesses detalhes mostrados por Deus a Moisés, a gente perceber pelo menos 3 coisas aqui. Primeiro, a santidade de Deus. Por que Deus revela tantos detalhes, com tanto cuidado, e a gente vê mais uma vez revestimentos de ouro, madeira de acácia, madeira nobre, forte. Deus coloca ali aquelas cortinas e chega uma hora que Deus coloca um véu para que ninguém atravessasse aquele véu, nenhum sacerdote poderia passar adiante, e até o sumo sacerdote só poderia entrar ali uma vez por ano. Levítico 16, versículo 2 mostra isso.
Deus mostra tudo isso, gente, não é porque Ele é um Deus misterioso, para a gente ficar cheio de curiosidades, não. O que Deus quer que a gente veja aqui é que Ele é santo, que Ele é glorioso, que para adorá-lo, nós devemos sempre estar reconhecendo a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade. Quanto mais eu reconheço a santidade de Deus, mais eu sou transformado, mais eu sou purificado, mais eu sou atraído. Porque a santidade de Deus, ela não nos repele, ela nos atrai. O que nos afasta do Senhor é uma visão distorcida de quem Ele é, que gera medo. Na verdade, a santidade de Deus gera temor, gera respeito, gera no nosso coração profunda admiração por quem Ele é. A santidade de Deus, amado. É impressionante como que os serafins, lá em Isaías capítulo 6 e também lá em Apocalipse, eles não cantam, eles não proclamam para Deus justo, 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 fiel, fiel, fiel. Eles proclamam santo, 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 porque eles contemplam a majestade do Senhor. Então os detalhes do tabernáculo é Deus mostrando: olha, eu sou o Senhor, o Deus santo. Preocupa-se com os detalhes, eu quero mostrar a vocês como me adorar. Então, além da santidade de Deus, os detalhes do tabernáculo nos mostram o chamado de Deus para que a gente o adore. Deus nos chama para adorá-lo. Isso é maravilhoso demais. Toda a palavra de Deus nos revela dois propósitos de Deus muito essenciais. O propósito de Deus pela palavra é salvar a todos os homens. E o segundo propósito, preservar o seu povo, os remanescentes, os que já são salvos. Então o propósito de Deus é que todos sejam salvos através de Jesus. E a palavra de Deus sempre nos chama ao arrependimento, a se entregar a Jesus e crer nele. E aqueles que são do Senhor, a palavra de Deus sempre nos chama para conservar a nossa posição em Deus, a nossa aliança com Deus. E Deus fala isso com a gente constantemente. Então o chamado para adorá-lo é maravilhoso. E por que Deus nos chama para adorá-lo? Porque Deus quer que a gente permaneça com Ele eternamente. Jesus está voltando, esse mundo passará como ele está, será totalmente transformado, e aqueles que são do Senhor receberão um corpo incorruptível, encontrarão com Ele. Os que estiverem vivos, como dizem Tessalonicenses, vão subir e encontrar com o Senhor nos ares. Os que já morreram em Jesus ressuscitarão e encontraremos e estaremos com Ele. Por que Deus nos chama para adorá-lo? Porque Deus nos quer eternamente na presença dEle, e é uma decisão nossa. E os detalhes do tabernáculo também nos mostram que nós temos acesso à presença dEle. Nós temos acesso. Por mais que o capítulo 26 nos mostre tantas cortinas, tanto pano, tanto detalhe, Deus está mostrando para Moisés e para Israel e para nós aqui é o seguinte: a minha presença é santa, vocês devem aprender a entrar na minha presença do meu jeito, reconhecendo a minha glória, me honrando, cheio de temor. Mas o que Deus quer mostrar aqui é o seguinte: eu dou a vocês acesso à minha presença. Eu quero que vocês me acessem, que vocês me busquem, que vocês me adorem. O acesso à presença de Deus, que aqui no capítulo 26 de Êxodo era muito limitado, na verdade, na antiga aliança. Percebam comigo, vamos ver alguns textos para a gente poder orar. Êxodo 26, versículo 1 diz: faça o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido. Então Deus fala: faça esse tabernáculo do jeito que eu estou falando com vocês. E aí a gente percebe Deus falando no versículo de número 33: pendure o véu debaixo dos colchetes, leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então a gente vê biblicamente que tinham 3 lugares no tabernáculo, que lá no templo de Salomão também é o mesmo, apenas um pouco maior. O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. A palavra átrio já significa o pátio, o lugar externo.
havia o Santo dos Santos. Aqui você percebe no versículo 33. E Deus mandou colocar um véu para separar o Santo dos Santos do santo lugar. Então, 2 lugares distintos que Deus coloca. O santo lugar, logo depois do átrio, quando você entrava no tabernáculo, mas havia um véu que separava para que a pessoa não entrasse no Santo dos Santos, onde a arca do Senhor ficava. E aqui o que Deus está nos mostrando é o seguinte, que existem níveis de relacionamento com Ele. Existem níveis de comunhão com Deus. Não é apenas dizer que Deus está em todo lugar, que eu já tenho Jesus, mas Deus está mostrando aqui que Ele quer que nós, como seu povo, possamos discernir e buscar cada dia mais intimidade com a glória dEle, cada dia mais conhecimento dEle, aprofundar nosso amor, a nossa comunhão, nosso relacionamento com Ele, com a sua presença. Por isso, Deus mostra aqui através do tabernáculo, que Ele quer que todos o adorem, e que nós temos níveis de adoração ao Senhor, que nós podemos estar praticando. E o que é mais precioso, amado, não é Êxodo 26, o que é mais precioso é a gente ler os evangelhos e perceber que na hora da crucificação, quando Jesus entrega o seu Espírito, a Bíblia diz em Mateus 25, versículo 51, que o véu lá do templo foi rasgado de alto a baixo. Este véu que Deus mandou construir, colocar no tabernáculo, este véu que lá no templo de Salomão, que depois foi restaurado no templo de Neemias e também nos templos do Novo Testamento, o véu que tinha ali, que mostrava que o homem, que nós pecadores não podemos entrar na presença santa de Deus de qualquer maneira, na hora que Jesus é crucificado, Marcos capítulo 15, 38 também diz isso, Lucas 23, 45, todos os evangelhos mostram que na hora da cruz, esse véu foi rasgado. O que Deus queria mostrar é que agora, através da fé em Jesus, não só um sumo sacerdote pode acessar este lugar do Santo dos Santos uma vez por ano. Agora, com a morte de Jesus, todos os filhos, todos que creem em Jesus são sacerdotes e podem entrar no lugar de maior intimidade com Deus pelo sangue de Jesus. Isso é confirmado em Hebreus 9, versículo 12. Hebreus 9, 12 diz que pelo sangue de Jesus nós temos a eterna redenção. Isso é confirmado por Hebreus capítulo 10, que nos surpreende bastante, Hebreus 10, versículo 19 em diante, quando Deus diz o seguinte: tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos, além do véu que foi rasgado. Você sabe o que Deus está dizendo, irmãos? Que aqui em Êxodo 26, Deus mostra a glória, a santidade dEle e a nossa limitação, e como que nós devemos ter entendimento da sua santidade para adorá-lo. Mas o Deus que se revelou em Gênesis, Êxodo, Levítico, a revelação dele é progressiva, ele se revela em Jesus de maneira plena, e em Jesus nós temos acesso a essa intimidade que só podia ser acessada uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Agora nós temos acesso, e lá em Hebreus o que a Bíblia está dizendo é que nós podemos acessar, mas não basta você crer e saber, nós devemos decidir acessar. Por isso o convite de Hebreus 10, tenha ousadia. Para a gente ter então essa experiência de adoração profunda, de relacionamento profundo, nós precisamos de algumas virtudes no Novo Testamento são reveladas: humildade, quebrantamento. Nós precisamos ter um coração realmente sincero diante do Senhor, fé. Hebreus 10 fala para a gente entrar e acessar confiantemente, e coragem. Por que Hebreus 10 diz tendo ousadia, coragem para entrar? Porque quando a gente se expõe, busca a presença de Deus, nós não vamos ter apenas uma experiência interessante, nós vamos ser quebrantados pela presença de Deus, nós vamos sendo transformados, nossa carne vai morrendo. Na nova aliança, Deus não se tornou mais amoroso. Na verdade, na nova aliança, o mesmo Deus santo, glorioso, ele se tornou mais acessível a nós pelo sangue de Jesus. O convite de Deus então com o tabernáculo é:
busquem a minha presença, me adorem como eu estou ensinando, e eu vou transformar vocês, santificar vocês, eu vou me revelar a vocês. Amado, o desejo de Deus sempre foi que nós pudéssemos ter intimidade com Ele, na terra, intimidade com Ele eternamente, comunhão com Ele. E a santificação, algumas pessoas pensam que santidade é a gente se tornar perfeito, não errar, e parece que Deus proíbe muitas coisas que a gente até gostaria de estar fazendo. Amado, a santidade é se tornar semelhante a Jesus. A santidade é nos libertar da deformação do pecado. A santidade é nos libertar de uma identidade corrompida. Ou seja, quando Deus nos chama, sede santos porque eu sou santo, Ele está dizendo, seja pleno, seja o melhor, eu te criei para ser semelhante a mim, seja parecido com o meu filho Jesus. E o acesso hoje está aberto pelo sangue de Jesus. Os sangues de animais que eram derramados no Antigo Testamento eram apenas simbólicos. Hebreus 9,14 diz isso, que se o sangue de bodes e de touros cobria simbolicamente os que ali adoravam a Deus, Hebreus 9,14 diz, muito mais o sangue de Jesus purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ah, mas eu já confessei tantas vezes. Amado, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Não espere você se tornar uma pessoa perfeita para acessar o Santo dos Santos. Clame o sangue de Jesus e acesse, porque é lá que nós vamos sendo transformados, é lá que nós vamos sendo libertos do pecado, é lá que nós vamos aprendendo a amar mais a Jesus e a valorizar mais a santificação, a honrá-lo. É a presença dele que nos transforma, não são os nossos méritos, nosso esforço apenas. Existe um momento que nós precisamos nos esforçar, mas é a glória de Deus, é o amor de Deus incondicional que nos transforma. O que faz uma pessoa perseverar em oração é reconhecer o amor de Deus por ela, incondicional, sem mérito algum nosso. Pelo sangue de Jesus, nós temos acesso ao Santo dos Santos, que a gente possa acessar todos os dias. E isso exige de nós parar, crer, confiar e se entregar. Amém? Vamos orar? Pai, que a palavra viva do Senhor nessa manhã nos desperte a acessar continuamente um lugar de intimidade mais profunda com a Tua presença. Pai, nós não queremos Te conhecer apenas de ouvir falar, nós queremos Te ver com os olhos da fé, porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, não apenas para nos dar uma salvação que começa no dia que nós partirmos. O Senhor Jesus morreu para nos dar acesso diário à Tua presença, Pai, a Te conhecer, a Te adorar, a Te contemplar, a ser cheio do Teu Espírito Santo e revelar a Tua glória nesta terra. O Senhor Jesus, obrigado porque o Teu sangue foi derramado e hoje nós temos acesso além do véu, no lugar onde a glória do Senhor se manifesta, a Tua intimidade, a intimidade do Senhor que é para os que o temem, aos quais o Senhor vai revelar a Sua aliança. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu sangue derramado por nós, pelo perdão que temos, pela Tua graça e pelo Teu amor. Em Teu nome, Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor.